Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais um dia na sua presença. Você é muito bem-vindo, você que está chegando. Hoje nós falaremos acerca de missões, a tarefa inacabada. Vamos caminhar por algum tempo no tema Teologia de Missões no livro de Atos. O livro de Atos, queridos, certamente faz ferver o nosso coração. E esse tema é um tema que eu gosto muito. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo tem nos trazido para esse tema. Missões, a tarefa inacabada. Eu creio que o Senhor falará ao teu coração, incendiará o teu coração. E eu gostaria que você começasse a pensar na seguinte pergunta: por que nós não completamos a tarefa? Depois de 2000 anos de história, a igreja não completou a tarefa. A tarefa só será completa, segundo está escrito em Mateus 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí a tarefa será completa, totalmente completa. Então, querido, você pode escrever aí por que a igreja não completou a tarefa depois de 2000 anos de história. E eu gostaria de ouvir o que você pensa, gostaria de ler pelo menos, já que não posso ouvir, devido às circunstâncias, mas você pode escrever o porquê, na tua visão, a igreja não completou a tarefa. E a tarefa está inacabada. Missões, a tarefa inacabada. E eu e você, como igreja, somos responsáveis. Deus espera de mim e de você que nesse tempo nós possamos dar toda a nossa vida para que a tarefa seja completada. Ok, querido? Você é muito bem-vindo. Deus certamente falará ao nosso coração nessa noite. Eu quero orar ao Senhor, temos alguns pedidos. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Ricardo, genro do pastor Josué Martins. Vamos orar pela saúde do Ricardo e orar pela sua família, sua esposa e por toda a missão avante. Vamos orar também pelo outro irmão nosso, Marcelo Barbosa, que está com câncer, carece das nossas orações. Marcelo Barbosa. E vamos orar também pelo Miguel, uma criança, um pequenino de 8 anos. Essa madrugada teve bastante febre. Miguel precisa das nossas orações. Ok, queridos? Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te adoramos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome pela tua bondade, pela tua graça, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos debruçados sobre a tua palavra e podemos assim olhar, Senhor, e meditar sobre ela. Ó Espírito Santo, aquece o nosso coração nessa noite, aquece o nosso coração pelo poder da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, tua palavra que penetra como uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Fala conosco, vivifica-nos pelo teu poder e graça, em o nome de Jesus. Ó Deus bendito e amado, aviva a tua igreja, para que possamos então, Senhor, lançar a última ofensiva missionária e alcançar os 4 cantos da terra. Ó Deus, e chegar à última tribo, Senhor, o último grupo inalcançado. Senhor, que nesse tempo, ó Deus, a tua igreja possa se lançar nessa ofensiva. Aviva-nos o coração, dá-nos, ó Deus, amor pelos perdidos. Ó Senhor querido e amado, trabalha em nosso coração, nossa vida, abre a nossa visão, amplia, Senhor, a nossa cosmovisão para o teu louvor e para a tua glória, Pai. Em o nome de Jesus, vivifica-nos nessa noite pela tua palavra,
Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, tua palavra que não volta atrás. Senhor, nos tira da zona de conforto e nos leva para a zona de expansão, Senhor, que possamos dar a nossa vida inteira para que a tua palavra chegue aos povos não alcançados da terra, aos lugares mais distantes, Senhor. Ó Deus, até a última fronteira, que a tua palavra, Senhor, ela possa alcançar vidas nesse tempo, neste século, para a glória e louvor do teu nome. Ó Deus, fica conosco nesse tempo. Visita, Senhor, os enfermos nessa noite. Visita nosso irmão Ricardo ali em Santo André. Continua a tocar na sua vida com a tua mão poderosa. Deus bendito e amado, cura o teu servo. Ó Senhor, toca nos nervos, nas juntas, Senhor, nas medulas, e vivifica o corpo físico do teu filho. Traz vida e vida com abundância, Senhor. Em o nome de Jesus, guarda sua esposa Tamara, seu filho Pedro, cobre aquela família com teu sangue precioso. Guarda teu servo Josué, sua esposa Maria José. Renova, Senhor, as forças e os ânimos dos teus filhos. Guarda toda a família Avante. Guarda Priscila, Agostinho, Mauro e Andréia. Ó Deus, o Júlia, a Fátima. E cada um dos irmãos que congregam ali. O Felipe e a Pâmela. Ó Deus, a Priscila e o Felipe. Deus bendito, guarda toda a equipe, Senhor. Guarda os missionários no campo a esta hora. Guarda teus filhos ali na Espanha. Guarda o Guilherme, a Leila, o Celso e a Heloísa. Ó Deus, guarda o Rogério e a Andressa. Guarda a Poliana. Deus abençoa a equipe na Espanha. Avança com o teu evangelho naquele país. Visita, Pai querido, teus filhos na Tailândia. Guarda, Senhor, o Davi e a Juliana. Guarda nesta hora, Senhor, a Márcia e o seu esposo, Senhor, os seus filhos. Guarda o Silvio, a Mariana e o Davi. Meu Senhor, guarda aquelas famílias ali em Bangkok. Guarda Paulo e o Wellington, Senhor, lá em Uganda, na África. Cobre com teu poder e tua graça aquela família, Senhor. Guarda Levi, sua esposa e sua filha. Trabalha naquelas vidas ali na Bulgária. Prepara o visto, Senhor, em nome de Jesus. Guarda cada missionário que está se preparando para ir ao campo, voltar ao campo. Guarda Natan e Alessandra, João Pedro. Ó Deus, trabalha nessa família e abre as portas, envia os recursos e guarda a saúde dos teus filhos, ó Pai. Em o nome de Jesus, visita a Júlia lá no Uruguai, liberta, salva, ó Deus, a Júlia. Em o nome de Jesus, o teu precioso nome, Pai. Senhor amado, tome em tuas mãos a vida do Miguel, aquela criança. Toca e cura e repreende toda a infecção que tem gerado aquela febre. Meu Senhor, guarda aquela criança nesse tempo. Guarda teu filho Marcelo Barbosa. Senhor, toca ali no seu intestino. Senhor, cura aquele câncer, Senhor. Manifesta ali o teu poder e a tua graça. Em o nome de Jesus, nós jogamos a ti, Pai. Visita os enfermos no nosso país. Meu Senhor, guarda os médicos, enfermeiros, cada um que está trabalhando na linha de frente, Senhor, no combate à pandemia. Que a tua mão de poder e graça seja com cada um deles, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, fica conosco, guarda o nosso país, dá direção ao presidente da República, os ministros, os governadores e prefeitos nesse país, Senhor. Cobre com o teu poder e graça. Meu Senhor, visita a igreja brasileira nesta hora. Aviva-nos pelo teu poder, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graça e paz. Você que chegou é muito bem-vindo. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você que chegou agora pode escrever aí a sua pergunta. Por que a igreja não completou a tarefa? Depois de 2000 anos de história, a tarefa não está completa. E o tema dessa noite, missões, a tarefa inacabada. Nós vamos trabalhar por algum tempo no livro de Atos e vamos ver a teologia de missões. No livro de Atos, a igreja brasileira precisa de uma teologia forte, bíblica, a respeito da obra missionária. E eu quero convidar você a estar conosco, meditando por esse tempo.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Se você tem uma outra Bíblia que tenha mapas do Novo Testamento, mapa das viagens de Paulo, você pode também abrir e deixar na sua frente, ok? Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Ali fala da grande comissão e fala também da ascensão de Jesus. Vamos até o versículo 11. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11. Diz assim o texto: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Esse Jesus que foi assunto aos céus virá do modo como o viste subir. Essa foi a mensagem dos anjos para os apóstolos que estavam ali olhando atônito a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus. Queridos irmãos, esse texto faz parte da chamada Grande Comissão. Nós encontramos em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, e aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, exatamente o texto da Grande Comissão. Queridos, eu pensando e olhando, estudando Atos e a teologia missionária, a gente precisa olhar alguns detalhes com bastante profundidade e pensar por que a tarefa não está completa. Uma vez que a ordem foi bastante clara, não há dúvida do mandamento que Jesus deixou. Nos 3 textos você tem palavras que estão no imperativo, seja num versículo ou no outro, você tem o verbo no imperativo. Então, é uma ordem. O mandamento é uma ordem. Uma ordem deve ser cumprida. E a igreja tem o seu cabeça, que é Cristo Jesus, que nos deu uma ordem para que possamos, então, cumpri-la. E essa ordem era que o evangelho deveria ser proclamado em todo o mundo. Em todos os povos deveriam ser feitos discípulos. E até aos confins da terra, os cristãos deveriam dar testemunho
a respeito de Jesus. Essa era a ordem para os discípulos, os que estavam ali com Jesus, e lógico, isso se estenderia a toda a igreja até os nossos dias. E eu fico pensando por que a tarefa não foi concluída. Olhando para esse texto de Atos 1, versículo 8, propriamente dito, eu penso que Lucas, ele percebeu que no seu evangelho ele não tinha deixado a ordem muito clara. Se você for a Lucas, lá no último capítulo, que é o capítulo 24, Lucas ele não faz uma exposição clara da grande comissão. Porém, quando chega no livro de Atos, ele faz uma exposição clara e detalhada a respeito de como deveria ser o avanço da igreja, de que maneira a igreja deveria avançar, e até quando e até onde ela deveria ir. E Lucas então faz uma exposição bem clara, bem detalhada, e nós gostaríamos de mergulhar, a começar por esse texto. Atos, capítulo 1, versículo 2, eu queria olhar um detalhe com vocês, queridos. Versículo 2 de Atos, no capítulo 1, diz aí o seguinte: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Lucas aí está falando de Jesus, né? Ele se dirige a Teófilo, que provavelmente era um conhecido, talvez um amigo, talvez alguém que Lucas estivesse evangelizando ou já tivesse levado a Cristo. Esse homem era uma autoridade, porque lá no Evangelho ele se dirige a Teófilo como excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo era para aquela época, era um título de alguém com bastante autoridade na sociedade da época. Então Lucas aqui, novamente, ele escreve e diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, quando ele fala dos mandamentos, está falando acerca dos mandamentos que Jesus deu. Embora ele diz aí que Jesus deu por intermédio do Espírito Santo. E aí não tem nenhum problema. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são uma só pessoa. E eu queria chamar a atenção para a palavra mandamentos. Mandamento, querido, é uma ordem. Mandamento é algo que nós não podemos trocar, nós não negociamos os mandamentos, também são chamados de princípios bíblicos. O princípio você não negocia, você não muda, o princípio você obedece, o mandamento você obedece, a ordem você obedece. Então, quando chega no versículo 8, vamos agora ao versículo 8 de Atos, capítulo 1, ele diz aí: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lógico que o versículo 8 ele está no mesmo contexto do versículo 2. Logo, quando Jesus diz que eles deveriam ser testemunhas, era uma ordem. Jesus estava dando ali, então, um mandamento de que eles deveriam ir até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas. E aí Jesus vai dar alguns detalhes de como eles deveriam ser testemunhas. Quando olhamos essa palavra testemunhas, Lucas ele frisa bastante essa palavra, e eu quero ir com os irmãos a alguns textos. Lucas vai usar de maneira recorrente a palavra testemunha. Talvez você pense: mas eu não sou missionário, não sou pastor, eu não fui chamado para ir ao campo transcultural. Mas, querido irmão, querida irmã, se você é um cristão verdadeiro,
como nós vimos anteriormente, se você é um discípulo de Jesus, logo você é uma testemunha do Senhor Jesus. Uma testemunha é alguém que viu, que presenciou, que viveu algo, e ele então agora vai testemunhar acerca do que viu, acerca do que ele viveu, do que ele ouviu, e acerca daquilo que ele pode falar, e ele tem propriedade para falar. Então, onde você estiver, você é uma testemunha de Jesus. E aí não tem nada a ver com você ser missionário ou não. Você é uma testemunha. E exatamente a ênfase que Lucas vai dar aqui é que nós, eu e você, toda a igreja, cada discípulo de Jesus, deveria ser uma testemunha. Em que local nós deveríamos ser testemunha? E aí Lucas então vai dizer toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Querido, palavra testemunha, Lucas vai usá-la no seu evangelho, Lucas 24, verso 48. Vamos comigo. Lucas 24, 48. Quando ele fala ali da grande comissão, embora com pouca ênfase, ele vai usar esse termo, essa palavra testemunha. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 48, diz o seguinte: vós sois testemunhas dessas coisas. E quando olhamos a palavra testemunha, ela, via de regra, vai estar ligada à ressurreição de Jesus. Versículo 47, 46, 45 e 44, Jesus está ali nos últimos momentos e está explicando para os discípulos as Escrituras. Ele diz o seguinte, vamos ler do 44 até o 47. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Queridos irmãos, eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus. E quando nós vamos acompanhar a palavra testemunha no livro de Atos, quase todas as vezes ela está ligada à ressurreição de Jesus. Isso diz para nós muita coisa. A parte principal da nossa pregação do Evangelho precisa estar ligada à ressurreição de Jesus. Senão o Evangelho não está completo. Ele diz aí, vós sois testemunhas destas coisas. Eles compreenderam as Escrituras que dizia que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Eles deveriam testemunhar isso aonde eles fossem. Porque, queridos, a salvação de uma alma, ela depende da morte e ressurreição de Jesus. Fora de Cristo não há salvação. Fora da morte vicária do Senhor Jesus, não tem salvação para nenhum homem que habite sobre a terra. O apóstolo Pedro vai dizer que fora de Cristo não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Jesus. E Jesus com a obra completa. Morte e ressurreição ao terceiro dia, nos dando assim vida e vida com abundância. Então, se eu e você somos uma testemunha, se nós vamos testemunhar de Cristo, a primeira coisa que precisamos testemunhar é da ressurreição de Jesus.
sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, e é isso que nos capacita, e é isso que nos dá vida e vida com abundância. Por isso o evangelho é simples e a gente não precisa ficar inventando coisas do evangelho. A mensagem salvadora: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, confessem os vossos pecados e creiam na morte vicária de Jesus. Sobre isso que devemos dar testemunho. Quando vamos a Atos, voltemos a Atos, capítulo 1. Olha o versículo 22. O que diz aí? Atos 1, 22. Pedro está trabalhando ali com o colégio apostólico e ele fala sobre a escolha de Matias para o lugar de Judas. Ele diz o seguinte, versos 21 e 22. Atos 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Percebe, queridos, como a questão da ressurreição de Cristo ela é o cerne da mensagem do Evangelho? Por isso a gente não tem que ficar inventando teologia da prosperidade, teologia da íntegra, da ação social. O cerne da nossa mensagem é a morte e ressurreição de Jesus. E Pedro disse, é necessário que alguém tome o lugar de Judas, aquele que se extraviou, indo para o seu próprio lugar, alguém que esteve conosco desde o começo, e que possa testemunhar conosco da sua ressurreição. Vós sereis minhas testemunhas. Queridos irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos testemunhar da vida, morte e ressurreição de Jesus. Quando entramos no capítulo 2 de Atos, Pedro prega ali no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem revestir a igreja, e esse é um tópico mais à frente que vamos chegar, quando Jesus mandou que a igreja fosse aos confins da terra, ele capacitaria a igreja, e a capacitação está aqui na descida do Espírito Santo. Mas quando vemos Pedro pregando, capítulo 2, verso 32, veja a pregação de Pedro, o que ele acrescenta, o que ele coloca na sua pregação. Atos 2, verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, querido irmão, não se esqueça, no momento de testemunhar para alguém, você precisa lembrar e falar que Jesus morreu e ressuscitou, e ele fez isso por causa dos pecados de toda a humanidade. E a morte vicária de Cristo é o elemento essencial da nossa pregação, que vai trazer vida eterna a todos quantos crerem no Evangelho. Mais à frente, Atos capítulo 5, verso 32, Pedro está novamente pregando, e aqui Pedro faz milagres junto com os apóstolos, depois eles são presos e está sendo arguído pelas autoridades. E aí Pedro, então, na sua defesa, ele diz o seguinte, Atos 5, verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas quando você vai olhar a pregação de Pedro e o contexto anterior, ele vai falar exatamente da ressurreição de Jesus.
E quando eles falavam da ressurreição de Jesus, eles sempre tinham um problema, porque ali havia muitos saduceus que não criam em ressurreição. Por isso eles estão sempre sendo interpelados pelos saduceus, porque eles não acreditavam em ressurreição. Olha aí comigo no versículo 30, o que diz aí? Olha o que Pedro diz para eles. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Então eles diziam que Jesus havia ressuscitado. E esse Jesus foram eles que mataram. Então, a pregação de Pedro confrontava eles duas vezes. Primeiro porque os acusava de assassinos. Vocês mataram a Jesus, o qual Deus ressuscitou. E nós somos testemunhas. Queridos irmãos, a mensagem era muito simples. E a mensagem, carregada do poder e da unção do Espírito, levou milhares a Cristo nesse primeiro momento da igreja, entre o capítulo 2, a descida do Espírito Santo, ao capítulo 5, nós temos ali a narrativa de que cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e a pregação era simples, era testemunhar a respeito do que os profetas falaram e o que eles viram e ouviram de Jesus. Quando eles foram presos, lá no capítulo 3, depois que Pedro curou Enéas, lá no templo, aliás, o coxo lá no templo, capítulo 3, Enéas é mais para frente, eles disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 5, eles dizem para as autoridades, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos irmãos, eles estavam testemunhando a respeito do que eles viram e ouviram sobre Jesus. Lá na frente, no livro de Atos, capítulo 26, e agora já vamos a Paulo, Paulo dando o seu testemunho perante o rei Agripa, Atos 26, versículo 16, olha o que Paulo diz aí. Paulo está contando o testemunho da sua conversão. Ele cai no chão, ele fica cego, e ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas no versículo 16 diz o seguinte, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Queridos irmãos, talvez você possa pensar, mas pastor, eu não vi nada de Jesus, eu não vi Jesus ressurreto, mas eu quero lembrar a você o seguinte, olha que Paulo aqui, na sua conversão, já tinham se passado alguns anos desde a ascensão de Jesus. Conversão de Paulo, a data estimada mais ou menos é no ano 33, mais ou menos 3 anos. A ascensão de Jesus, a data é pelo ano 30. Ano 30 do calendário romano. Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus. Ano 33, mais ou menos, conversão de Saulo. 3 anos passaram. Mas Saulo tem uma experiência gloriosa e ele viu Jesus e, logicamente, aqui ressurreto, Jesus em glória. Já se passaram 2000 anos e eu e você tivemos uma experiência com Deus que podemos testemunhar. Se você é um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus, ele mudou a sua vida, querido irmão, querida irmã. Se você é salvo por ele, você sabe de onde você saiu e aonde você está. Paulo diz, para tirá-los do império das trevas e trazê-lo para o reino do Filho do seu amor. Então, qualquer que tenha sido a sua experiência, a minha experiência, nós podemos testemunhar
a respeito da ressurreição de Jesus e do poder do Evangelho que pode mudar a minha vida, a sua vida e a vida de todos quantos crerem nesse Evangelho, todos quantos crerem nessa palavra. Então eu e você temos a obrigação de dar testemunho a respeito de Jesus. Eu e você somos testemunhas de Cristo. Saiba disso. Isso precisa estar bem vivo para você. A ressurreição de Cristo é algo que você não pode titubear na sua proclamação. Você precisa ter certeza disso. E se você não tem certeza, querido, você precisa orar, estudar a sua Bíblia e ver se realmente, de fato, você está salvo, se você passou pelo novo nascimento, se você foi transformado pelo poder do Evangelho, se você nasceu da água e do Espírito, se você foi feito uma nova criatura, aleluia. Se isso aconteceu com você, você então pode ser uma testemunha viva do Evangelho de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E essa é exatamente a ênfase que Lucas vai dizer para todos nós, para toda a igreja: vocês serão minhas testemunhas. Aonde a igreja deveria ser testemunha? E aí, queridos, eu quero olhar agora esse outro detalhe. A grande comissão da igreja, aonde ela deve ser feita? Durante muitos anos eu ouvi muitas desculpas de muitos crentes que dizia: para que ir tão longe pregar o Evangelho se aqui tem tanta gente perdida? Essa é a desculpa corriqueira da igreja, preguiçosa, mesquinha, que não quer investir em missões, não quer dar a vida, não quer dar os filhos, não quer dar tudo que tem. E nós já vimos nas mensagens anteriores que se você se propôs ser um discípulo de Cristo, isso custará a tua vida toda. Jesus disse: aquele que me segue deverá tomar a sua cruz e seguir-me. Deverá negar-se a si próprio, seus desejos, suas vontades, tomar a sua cruz e me seguir. Então, querido, ser um discípulo custa a vida toda. E ser um discípulo envolve a responsabilidade de ser uma testemunha do Evangelho. Aonde nós seremos uma testemunha do Evangelho? E aí eu quero voltar com os irmãos, lá em Atos capítulo 1. A ordem é bastante clara, queridos irmãos. Não resta nenhuma dúvida do local aonde a igreja deve ser testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8. Leia, por favor. Diz aí o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Percebam que Lucas, ele dá um detalhe final: e até os confins da terra. Quando pensamos nas desculpas, você pode dizer: ah, mas eu já estou velho, nunca vou nos confins da terra. A minha igreja tem pouco dinheiro, ela não vai chegar nos confins da terra. Eu não sei falar outra língua, eu não vou chegar aos confins da terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando Jesus falou isso, ele falou para uma igreja de 120 pessoas, né? Atos capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz aí que o grupo que estava ali no cenáculo contava com mais ou menos 120 pessoas. Versículo 15. Os apóstolos, mais alguns discípulos, chegavam a 120. Jesus estava dando essa ordem para 120 discípulos. Lógico, já tinha mais alguns espalhados ali por Jerusalém, eu creio, mas os 120 estavam juntos, reunidos, compromissados. Não tinha gente de muita posse,
não tinha gente de grande inteligência, havia alguns pescadores, coletores de impostos, gente simples do povo. E Jesus deu a ordem para a igreja que estava nascendo: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lógico que Jesus, sendo Deus, extremamente inteligente, ele não daria uma ordem que ele soubesse que aquele grupo não seria capaz de cumprir. E, queridos irmãos, lógico que Jesus está contando não só com aquele grupo, mas ele está contando com toda a igreja ao longo da história. E ele sabia que a igreja ia crescer, viriam outras pessoas, homens mais capacitados, como Paulo, mais inteligentes, com uma visão mais ampla. A igreja seguiria, porém a ordem é para toda a igreja, todos quantos nasceram de novo, todos quantos são discípulos de Cristo verdadeiros. Eu e você, queridos irmãos, podemos estar envolvidos nesta obra com a nossa vida inteira, com a nossa oração, com o nosso recurso financeiro, com a nossa pregação e indo até os confins da terra. Por exemplo, nossa irmã Sandra, que está lá no norte da Espanha, se eu estiver errado, irmã Sandra, por favor, me corrija, ela não está lá como missionária, ela está como uma cidadã que é brasileira e, a essas alturas, também já é espanhola, eu creio. Mas lá ela é uma testemunha viva de Cristo. Se a Sandra se converteu, se você, irmã Sandra, nasceu de novo, você é uma testemunha de Cristo aí no norte da Espanha. Aonde estiver um coração batendo, ali é um campo missionário. E aonde tem um discípulo de Jesus, querido, ali tem uma testemunha. Seja ela um missionário vocacionado ou não. A testemunha de Cristo é aquele que nasceu de novo, teve uma experiência e pode testemunhar da mudança que Cristo fez na vida dele. Aleluia! Essa é a nossa tarefa. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jerusalém, querido, aonde nós moramos, aonde nós estamos. O grupo estava em Jerusalém. Jesus, quando ele vai aos céus, ele sai dali, do Monte das Oliveiras, de Jerusalém. Os discípulos não moravam em Jerusalém. Eles moravam na Galileia, eles eram galileus, a maioria. Mas Jesus traz eles para Jerusalém, porque Jerusalém era a capital de Israel, era o centro da religião judaica. Jerusalém era uma cidade importante, mesmo para o Império Romano. Então Jesus é um Deus de visão, a cosmovisão bíblica é o que nós precisamos. E Deus então ajunta os discípulos em Jerusalém e diz: vocês vão ser testemunhas a partir daqui de Jerusalém, mas vocês vão também à Judéia. A Judéia era uma região maior. Jerusalém ficava dentro da Judéia, como se fosse Rio de Janeiro, município, Rio de Janeiro, estado. Jerusalém, Judéia. Mas vocês vão a Samaria. Samaria já era uma outra região. Como se fosse para nós Minas Gerais, ou Espírito Santo. Os estados que dividem com o Rio de Janeiro, ou São Paulo. Vocês vão ser testemunhas. Aonde, Senhor? Jerusalém, Judéia, Samaria. E até os confins da terra. A tarefa só teria terminado, queridos, quando o evangelho chegasse até aos confins da terra. Samaria ficava a 166 quilômetros de Jerusalém. Então estava um pouco mais distante. Judéia estava ali mais perto, porque era a região toda de Jerusalém, estava dentro da Judéia. Jerusalém a coisa estava muito boa. Jerusalém, onde o Pentecoste desceu, o fogo caiu, havia curas, milagres, a multiplicação dos pães estavam ali, eles viviam em comum, mas eles deveriam sair de Jerusalém, avançar pela Judéia,
atravessar a Samaria e chegar aos confins da terra. Esta era a tarefa principal. Esta era a ordem que Jesus deu. A chamada grande comissão. Eu queria olhar com vocês, queridos, antes de terminarmos, ainda o texto de Mateus e de Marcos, e perceber como é bem clara a ordem de Jesus. Lucas dá uma ênfase, Mateus dá outra ênfase e Marcos dá uma outra ênfase. A ênfase de Lucas está em testemunhar aquilo que vocês viram e ouviram de Jesus. Aonde vocês estiverem, vocês serão testemunhas. Mas vamos a Mateus. Mateus 28, verso 18. A ênfase de Mateus está em fazer discípulos. E aí a gente tem que estar atento, porque todas as três ênfases precisam fazer parte da igreja. A igreja precisa testemunhar, mas ela precisa também fazer discípulos. Mateus 28, verso 18 a 20. Olha o que diz aí, querido. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Perceba que a ênfase de Mateus é no fazer discípulos, mas o local, a abrangência, aonde fazer discípulos. Mateus também é bastante claro. Fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos. Nações aí a palavra é etnei, que é a palavra para povo, da onde surgiu a palavra etnia. Um povo é um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que fala a mesma língua, tem a mesma cultura e os mesmos costumes. Ainda que seja um grupo pequeno de 1000 pessoas, como nós temos as tribos indígenas aqui no Brasil, né? Tem povos ali pequenos que estão em extinção, mas é um povo. E aquele povo precisa ser discipulado. O evangelho precisa penetrar ali. E é lógico que antes do discípulo ser formado, alguém precisa pregar para ele, alguém precisa testemunhar da ressurreição de Jesus. Uma vez que ele se converteu, então ele vai ser discipulado, ele vai ser treinado para fazer outro discípulo e fazer outro discípulo. Então a ordem, querido, é muito clara. Aonde eu vou fazer discípulo? Em todos os povos, em todas as nações. E a ordem de Marcos é na pregação do evangelho, na proclamação. Vamos a Marcos, capítulo 16, verso 15. E uma coisa que eu tenho dificuldade de entender é como a igreja ela perdeu completamente essa visão. E se Deus permitir, Jesus não voltar, na quarta-feira a gente vai então começar a trabalhar isso, os porquês que a igreja se perdeu na história e perdeu a visão da obra missionária. Hoje nós temos cerca de 90% da igreja brasileira que não está envolvida em missões. 90% para ser generoso. Porque se formos fazer um mapeamento bem minucioso, talvez esse número cresça. Igrejas que não oram por missões, igrejas que não contribuem com missões, igrejas que não enviam missionários. E aí eu pergunto, será que são igrejas? Se uma igreja não é missionária, ela é o quê? Se a ordem principal, a tarefa principal da igreja é essa, fazer discípulos de todas as nações. Hoje a igreja faz tudo, né? Ela faz sopa para dar para os pobres, ela dá agasalho para os pobres, ela tem quadra de esporte, ela tem sítio com piscina para os jovens, tem campo de futebol, a igreja tem curso de corte e costura, tudo que Jesus não mandou fazer. E aquilo que Jesus mandou fazer, a igreja não faz. Que é fazer discípulos de todos os povos, de todas as etnias.
enviar missionários que vão proclamar o evangelho a todos os povos. É o que diz aí Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Percebam, queridos, como é que a ordem é clara? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não importa se as pessoas vão crer ou não crer. O que importa é que nós, como igreja, devemos cumprir a ordem, cumprir a missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho, proclamar o evangelho em todo o mundo, a todas as nações, a todos os povos. E aí nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ser testemunhas, nós precisamos fazer discípulos de todos os povos. Amém, querido? Eu quero desafiar a você, você que não escreveu, escreva aí, por favor, dê a sua nota. Por que a igreja não completou a tarefa depois de 2000 anos de história? Queridos irmãos, 2000 anos. E no nosso próximo encontro nós vamos começar a pensar nos porquês, nas dificuldades. Essa primeira igreja lá em Atos, ela demorou 3 anos para chegar em Samaria. 3 anos. Aliás, para chegar em Antioquia. Muito tempo demorou para o evangelho começar a sair de Jerusalém. E ele começa a sair de Jerusalém por causa da perseguição que sobreveio à igreja após a morte de Estevão, que é o primeiro mártir. A palavra testemunha é a palavra martus, ou mártir. Estevão testemunhou de maneira excelente, ele proclamou o evangelho, e o final da sua proclamação, do seu testemunho, foi o seu apedrejamento e a sua morte. Então Estevão é o primeiro mártir da igreja. Capítulo 7 e o capítulo 8 de Atos começa dizendo que sobreveio grande perseguição à igreja. Vamos ler para encerrar então. Atos 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Perceba aí. Foi preciso vir uma perseguição para a igreja se espalhar. E aqui, querido, a data mais ou menos é o ano 33. Então 3 anos se passaram. Samaria fica 166 quilômetros de Jerusalém. Pertinho. Jesus já tinha mandado que eles fossem. Mas eles estão presos em Jerusalém. Qual o motivo? Pense você. Quarta-feira a gente vai conjecturar algumas coisas. Por que essa dificuldade de sair da onde estamos? Estamos presos na nossa visão pequena, diminuta. Estamos presos à nossa cultura local. Estamos presos à nossa família local, aos costumes da nossa cidade. Estamos presos a tantas coisas. E 2000 anos se passaram, queridos. E a tarefa não foi completada. E hoje eu e você somos igreja, a igreja de Cristo. E nós temos a oportunidade, o privilégio, mas também o dever de completar essa tarefa. Eu quero conclamar a você, querido irmão, querida irmã, coloque a sua vida no altar de Deus e pergunte a Ele: Senhor, qual é a minha parte na proclamação do Evangelho, na expansão do Evangelho, no avanço do reino até os confins da terra?
Palavra confins ali, querido, até a última extremidade. Até o último local, contando com vários locais. Ou seja, quando Jesus deu a ordem, de Jerusalém até a última cidade que tivesse gente viva, já naquela época. Era a ordem para eles. E a ordem para nós hoje. Até o local mais extremo da onde estamos. Nós que estamos no Brasil, o nosso extremo é lá na Tailândia, no Japão, lá na Ásia. Para quem está lá na Ásia, o extremo é para cá. Como a igreja já está em grande parte do mundo, os confins da terra não estão tão distantes de nenhum de nós. Por isso a tarefa é completamente cabível para os nossos dias. Ela pode ser completada. Nós temos hoje o que nenhuma igreja teve no passado, em termos de tecnologia, recurso financeiro. Nós temos a igreja contemporânea. Ela pode completar a tarefa. E eu quero conclamar a você a colocar a sua vida no altar de Deus e perguntar a Ele: Senhor, qual é a minha parte nessa tarefa? O que eu posso fazer? Querido irmão, querida irmã, quero convidar você a orar já. Vamos terminar orando e perguntando ao Senhor qual é a nossa parte. O que podemos fazer para que o Evangelho avance nesse último momento da história. Os sinais estão acontecendo. A parte de Deus Ele está fazendo, queridos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mateus 24, 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações para testemunho a todos os povos. Então virá o fim. Se eu e você queremos subir com Cristo, queremos subir no arrebatamento da igreja, nós precisamos proclamar o Evangelho, fazer discípulos e sermos testemunhas até a última extremidade da terra, em nome de Jesus. Pai querido e amado, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome. Ó Deus, a tua palavra é viva e eficaz e ela incendeia o nosso coração. Eu te peço, Senhor, nessa noite, aviva, incendeia o coração dos meus irmãos que estão conosco aqui, Pai, e dá-nos, ó Deus, um fogo missionário, ó Deus, dá-nos amor pelos perdidos, ó Pai, abre a nossa visão, abre a nossa mente, amplia a nossa cosmovisão, Pai querido. Eis aqui a minha vida no teu altar. Senhor, usa a minha vida para a glória do teu nome, ó Deus, para que os povos te conheçam, ó Deus, para que o Evangelho seja proclamado até os confins da terra. Ó Deus, usa a minha vida, usa meus recursos, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou. Ó Jesus bendito, eu coloco agora no teu altar e te peço por misericórdia, usa a minha vida, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus te guarde essa semana. Deus te fortaleça. Compartilha essa palavra. Compartilha com os amigos e irmãos já cristãos, discípulos de Jesus. E convida-os para quarta-feira, aquele que puder, pensar conosco por que a tarefa não foi completada, por que tem sido tão difícil. E porque foi difícil desde o começo, desde a igreja lá em Jerusalém, já houve dificuldade de espalhar o Evangelho até os confins da terra. Deus te guarde, te fortaleça, te dê uma semana abençoada, na presença do Mestre. E quero desafiar você a ler o livro de Atos. Leia todo até quarta-feira e leia mais uma vez até o domingo. E entre no livro de Atos. O teu coração vai ficar incendiado com fogo missionário, porque o livro de Atos, ele incendeia o nosso coração. Querido, Jesus breve voltará. E a nossa tarefa é levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Deus te guarde e te fortaleça. Vá ao nosso canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu, compartilhe com seus amigos e dê um like, ok? Um forte abraço, ótima semana. Deus te abençoe.